quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então, reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, a partir então aí do tópico A Escravização Indígena, página 159, pessoal. Então, o que acontece, pessoal? Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, eles encontraram como primeira riqueza para ser explorada nas nossas terras o pau-brasil. O pau-brasil servia para os portugueses lá na Europa para do tronco extrair um líquido avermelhado que servia para tingir tecidos. Também servia a madeira para a construção de utensílios domésticos, móveis, por exemplo, como também servia para a construção de embarcações. E aí, como os portugueses iriam explorar a madeira, o pau-brasil? Inicialmente, como eles ainda tinham contatos pacíficos com os indígenas, eles então colocaram os indígenas para adentrarem na Mata Atlântica, na mata, então procurar o pau-brasil, extraí-lo e trazê-los para os portugueses. E aí então os portugueses entregavam para os indígenas, como uma forma de pagamento, alguns utensílios, bijuterias, que para os portugueses não tinham valor nenhum, mas para os indígenas, como eles não conheciam, não sabiam o que era, tinha um grande valor, né? Espelhos, pentes, roupas, calçados, bijuterias de forma geral. E aí então essa relação ficou conhecida como uma relação de escambo, que é a mesma coisa que troca. Então, a primeira forma de trabalho aí que os portugueses vão se beneficiar dos indígenas é trocando objetos para os portugueses sem valor, mas para os indígenas de grande valor, conhecido como escambo, tá certo, pessoal? Mas o que acontece? A partir de 1530, 30 anos depois da chegada dos portugueses, eles não vão mais ficar só vindo e indo, né? O Brasil, Portugal. Ou seja, pessoal, de 1500 a 1530, os portugueses não residiam aqui no Brasil. Eles não se instalaram aqui no Brasil. Eles geralmente traziam suas embarcações de Portugal, lotavam essas embarcações de pau-brasil e voltavam para Portugal, para se beneficiar do pau-brasil explorado nas nossas terras. Só que a partir de 1530, por alguns motivos, eles decidiram então ocupar as terras brasileiras, vir morar nas terras brasileiras, a partir então da produção do açúcar. Então a produção de açúcar nas terras brasileiras vai ser um atrativo para esses portugueses virem morar. Consequentemente, para o plantio da cana, para a colheita da cana, para a produção do açúcar, necessitava de mão de obra. E aí vai mudar essa relação com os indígenas. Ou seja, nós podemos dizer que entre 1530 até 1550, durante 20 anos, os portugueses que aqui moravam e principalmente produziam açúcar, vão escravizar o indígena para então forçá-lo a trabalhar na produção do açúcar. Então nós podemos dizer que em torno aí de 20 anos, muitos indígenas foram capturados nas matas e levados para engenhos para trabalhar, como vocês veem na imagem, né? No plantio da cana, depois na colheita e na produção do açúcar. Então o indígena, que inicialmente tinha contato pacífico com os portugueses, passou a ser escravizado por esse português a partir de 1530. Tá certo, pessoal? Mas na nossa página 160 tem esse tópico, Portugal e a escravização negra. Ou seja, pessoal, inicialmente lá na Europa, em Portugal, desenvolvia um sistema feudal, a maioria vivia no campo, de agricultura, mas principalmente a partir do século XV, alguns europeus e portugueses vieram morar nas cidades, e nas cidades praticar principalmente o comércio. E é dentro desse contexto em que eles queriam ter mais produtos para vender e ganhar dinheiro, que então os portugueses se lançaram nas grandes navegações, ou seja, navegar nessas embarcações, saindo de Portugal rumo ao Oriente, onde hoje é a Índia, o Japão, a China, para trazer de lá temperos, né? Cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, como também joias, artigos de luxo, né? Tapetes, que eram então produtos que não tinham na Europa. Então ir
até o Oriente, trazer de lá as especiarias, era uma viagem longa, demorava 6 meses para ir para o Oriente e voltar, 1 ano, essas viagens, mas compensavam porque eram viagens lucrativas, e é dentro desse contexto que eles então vão conquistando, por exemplo, até chegar ao Oriente, vão conquistando pouco a pouco o continente africano, e ali eles vão encontrando, entre aspas, um produto lucrativo, que vai vir, infelizmente, a ser o africano na forma de escravos. E aí nós podemos dizer, pessoal, que a partir de 1550, devido os indígenas no Brasil, por conhecerem a mata, fugirem desses engenhos, resistirem à sua escravização, os portugueses então vão pensar, a partir de 1550, temos que substituir a mão de obra indígena escrava, porque esses índios, eles, entre aspas, de novo, fazem corpo mole, e óbvio, não é corpo mole, os indígenas não eram acostumados àquela forma de trabalho, até hoje ninguém é, escravização, isso é um crime, então os indígenas fugiam desses engenhos, tá certo? E como eles conheciam a mata, os portugueses não os achavam mais. Alguns indígenas chegavam até a se matar para não continuar trabalhando como escravo nesses engenhos. Então, existiam essas coisas terríveis no Brasil nessa época. E aí, então, devido à falta de mão de obra indígena para trabalhar como escravo nos engenhos, os portugueses, então, vão trazer da África, tá certo, pessoal? Os africanos também na forma de escravos. Então, a partir de 1550, metade do século XVI, vão então começar a chegar os primeiros africanos que vieram para trabalhar, infelizmente, de forma escrava, na produção do açúcar nesses engenhos, principalmente do Pernambuco, ali em Olinda, Recife, principalmente nos engenhos de Salvador, na Bahia, ok? E aí então os escravos de origem africana sim sendo utilizados principalmente como mão de obra na produção do açúcar. Mas eles, como escravos, pessoal, eles então começam a ser escravos em 1550 e o fim da escravidão nas terras brasileiras só vai se dar em 1888, tá certo? Então, se você observar aí, basicamente 338 anos depois. Então, nós podemos dizer, olha o tanto de tempo que esse crime, essa aberração, a escravização de um ser humano por um ser humano existiu no Brasil. Basicamente por 338 anos. E durante esses 338 anos em que os africanos foram escravizados no Brasil, a sua mão de obra foi sim utilizada aí na produção do açúcar, depois também foi utilizada na extração do ouro, ali na região central do Brasil, onde hoje é Minas Gerais, depois foi utilizada no plantio e colheita do café. Então, a mão de obra africana escrava aqui no Brasil foi utilizada nas mais diversas funções, na produção do açúcar, prática agrícola, criação de animais, na construção, foi utilizada aí na extração do ouro, no plantio e colheita do café. Então, nas mais diversas atividades, a mão de obra escrava africana foi sim utilizada. E só em 1888, a partir da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, é que então essa vergonha teve fim de forma oficial. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos concluindo aqui a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu, pessoal.